Vamos fazer de tudo para salvar, para cumprir o nosso chamado. Vamos fazer de tudo o que Deus colocar. Não, vamos fazer tudo aquilo que o Senhor colocar no teu espírito, aquilo que o Senhor direcionar para que você cumpra o teu chamado. E o que acontece se eu não cumprir o meu chamado? Se eu falar, não, olha, deixa pra lá, não tô afim, eu não quero, né? Vamos pensar em outras coisas. Eli, usando o exemplo, ele foi uma pessoa que não cumpriu o chamado dele. Então ele morreu espiritualmente. E existe uma morte espiritual quando você não cumpre o seu chamado. Existe uma perda. O chamado, ele não é um peso. Ele é algo que se faz de uma maneira fácil, porque ele não é pesado. Até mesmo quando você se sacrifica, ele não é pesado. Ele te traz alegria. Então, o sacrifício, ele também te traz alegria. Ele não te traz peso. É importante você entender isso. O chamado de Deus para a igreja apostólica. Em Efésios 4:11, fala assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a Bíblia diz que Deus tem chamados específicos e foram organizados para suprir as necessidades funcionais da obra e para cumprimento do plano de Deus na terra. Então, o Senhor, Ele colocou na Bíblia esses chamados. Então, você tem um desses dons. Amém? Você tem, acredita, em nome de Jesus. Você tem um desses chamados, ou mais de um deles, né? Eu sou pastora, mas eu também sou mestre, eu estou ensinando vocês. Então, eu estou aqui com dois. Mas eu também sou profeta. Também posso falar em nome de Deus. Amém? Então, vamos lá. O apóstolo, ele é o fundador da visão. Ele é aquele que tem os dons inerentes aos outros chamados. Então, 2 Coríntios 12:12 fala: Pois os credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O apóstolo, ele é o enviado de Deus. O apóstolo é aquele que traz a visão de Deus para as nossas vidas. Nós temos, como Igreja Renascer em Cristo, o apóstolo Estevão Mendes. Nós temos o profeta. O profeta, ele é aquele que traz a coerência com a palavra de Deus. Ele traz o poder do Espírito Santo, ele determina os milagres. Ele traz a palavra para o povo, com o objetivo de desenvolvimento, de crescimento pessoal, coletivo. A gente tem o evangelista. O evangelista é aquele que traz estratégias de Deus para evangelizar, para que mais pessoas se convertam. Nós temos o pastor. O pastor é aquele que cuida, que zela, né? que cuida das ovelhas. E nós temos o mestre. O mestre é aquele que busca a revelação da palavra de Deus para que o povo não se corrompa. Então você está aprendendo. Hoje você aprendeu sobre o chamado de Deus. O chamado é o quê? A manifestação da eleição de Deus na tua vida. E que ela possa se cumprir em todos os momentos da tua vida, em todas as áreas. O ministério apostólico, ele veio restaurar a verdade de que todos nós somos chamados para pastorear vidas. Então você foi chamado para cuidar da sua família nesse momento. Você foi chamado e Deus tem uma eleição para a tua vida, né? Em nome de Jesus. Eu estou aqui à disposição de vocês. Hoje nós falamos sobre chamado. Em seguida eu vou colocar um questionáriozinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Pode colocar as dúvidas no nosso grupo mesmo. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Amém? Amo vocês. Em nome de Jesus. Cumpre o teu chamado. Em nome de Jesus. Cumpre o teu chamado. Deus tem um propósito na tua vida. Você não é uma coisa que aconteceu só. Não. Deus te elegeu, te separou e te ungiu. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro nesse tempo
o melhor tempo de Deus na tua vida. Amém? Deus abençoe, queridos.